Hoje, a chave para a prosperidade. Você quer uma chave hoje para a sua prosperidade? Diga amém. Amém. Vou ministrar hoje sobre a chave da prosperidade, mas eu vou ministrar à luz da Bíblia. O que as Escrituras nos ensina, nos instrui, para que nós sejamos abençoados, prósperos. E de quebra, juntamente com a prosperidade, ainda tem a saúde. Você quer prosperidade e saúde? Diga aleluia. Aleluia. Pois é isso que eu vou ministrar na sua vida hoje. Você recebe? Diga amém. Amém. Então, o texto está na terceira carta do apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, e ele traz uma palavra muito edificante para as nossas vidas. É o segundo menor livro da Bíblia, só perde inclusive para a segunda de João. Então a terceira de João, se você ainda tem aquela Bíblia de papel, você pega de trás para frente. Agora faça assim para o irmão que está ao seu lado. Faça. Aquietai-vos e sabei, como é o resto? Que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não se aquietar, você não vai ouvir a voz de Deus. No muito ativismo, nas muitas falas, Deus vai até falar, mas você não vai ouvir. Então fique atento. Deus quer ministrar o teu coração uma palavra de prosperidade hoje. Prosperidade e saúde. Usando a Bíblia e usando o apóstolo João. O apóstolo do amor, o apóstolo mais chegado de Jesus Cristo, nosso grande mestre. Então essa passagem está na terceira carta de João, que se você tiver Bíblia de papel, como já falei, de trás para frente, colado ali em Apocalipse, tá? Terceira de João. Então nós vamos trabalhar é só um capítulo, tá? Então nós vamos trabalhar dos versículos 1 até o 12. E esta carta, tendo uma coisa, ela vai falar com você de várias formas. A primeira, porque esta carta parece que foi feita para a visão. E você é da visão, diga amém. Então essa carta foi feita para você. Porque essa carta fala de célula. Essa fala de igreja nas casas. Então, vou fazer um pequeno contexto. Jesus, ele ressurgiu dentre os mortos, você conhece a história. E ele ficou aqui conosco 40 dias. E quando ele já estava para ser assunto ao céu, ele deu uma ordem, uma grande ordem para todos nós. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, em todo mundo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então Jesus deu a grande comissão para todos nós. Jesus subiu ao céu. Depois disso veio o dia de Pentecoste, que o Espírito Santo desceu, como a pastora Terra ministrou hoje. Quando o Espírito Santo vier, Jesus disse, ele vai lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele veio no dia de Pentecoste, batizou a igreja com o Espírito Santo e com fogo, e aí os discípulos estavam prontos para pregar o evangelho. E aí eles saíram para pregar o evangelho. Foram espalhados, né? Começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o grande mandamento de Jesus Cristo. E é nesse contexto que o apóstolo João, o apóstolo que mais viveu na terra, foi João. Nesse texto ele já era um ancião. Ele tinha por volta
Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 70. Mais ou menos. Então ele tinha uns 80 ou mais anos, quando ele escreve esta carta para nós, para a igreja da restauração, para a igreja da base 14. E aí, o que aconteceu? Quando os discípulos saíram pregando o evangelho para todo mundo, conforme o mandamento de Jesus Cristo, esse mandamento continua valendo hoje, Deus deu uma estratégia. Deus deu a estratégia dos 12, nós usamos essa estratégia, e Deus deu a estratégia das células. O que são células? São igreja nos lares. E aí, é neste contexto que João escreve essa carta, e essa carta é bem simples. Você fosse fazer um esboço, na parte 1 ele se apresenta, do 2 até o 8 ele fala de Gaio, você vai conhecer já, vai saber quem é. Depois do 9 a 11, ele fala do pastor da igreja, Diotrefes, é do pastor da igreja. E no 12, ele fala de Demétrio. E acaba o sermão, bem simples. Então, agora, sem mais delongas, vamos versículo por versículo. Eu espero que Deus fale com você muito. Mas, se você está ligado mesmo, qual é o tema da ministração de hoje, de Ano Novo? A chave para a prosperidade. Você quer prosperar nesse ano de 2026? Diga amém se você quer. Amém. Então, eu vou lhe entregar uma chave hoje. Uma chave que vai abrir portas. A Bíblia diz que a chave que abre portas, que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Você sabia que Davi tinha uma espécie de tesoureiro? Já ministrei. Que ele tinha a chave do tesouro. Ele andava com a chave no pescoço. Toda a riqueza de Davi era uma pessoa que andava com a chave. Eu já ministrei, não aqui, muitos anos, sobre a chave de Davi. Quem sabe um dia eu recapitulo de novo essa ministração. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ler apenas o versículo 1, terceira carta de João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então, presbítero, diga presbítero. Diga o que é presbítero. Presbítero significa uma pessoa experiente, experimentada, ou um ancião. Acabei de dizer que o apóstolo João foi o que mais viveu mais, ele já era um ancião nesse momento, ele se autodenominava presbítero, mas muito mais do que presbítero, ele era apóstolo de Jesus. E ele escreve esta carta se identificando, olha, quem está escrevendo essa carta sou eu, presbítero João, apóstolo João, ao meu amado, quem é que ele escreve para quem? Gaio, diga Gaio, que não é Caio, tá? Quando eu estava estudando, eu queria dizer Caio, eu digo não, Gaio. Mas era para ser Caio, mas é Gaio. Ok, ao meu amado Gaio. Agora vamos lá, o 2. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai a tua alma. Então, eu vou dizer no meu linguajar, até aquela do Ivan é moderna, às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Hoje me atrapalhou um pouco disso. Amado, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como já é próspera a tua alma. Toque no irmão que está ao seu lado e diga, você já tem uma alma próspera. Você tem uma alma próspera, você recebe, você acredita? É a Bíblia que diz, amado Gaio, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como já é próspera a tua alma. Mas ele faz voto pela prosperidade. Então aprenda uma coisa, não é errado nós orarmos pela prosperidade dos demais, mas nós vamos aprender alguns pré-requisitos hoje, que a chave da prosperidade é você ser generoso. A Bíblia diz em Provérbios 11, 25, diga Provérbios 11, 25, diz assim, a alma generosa, essa
prosperará. Você quer prosperar? Então você tem uma alma generosa? Se você não tem, você precisa nutrir em você a alma generosa, essa prosperará. Então Gaio era um homem muito próspero, muito abençoado, muito rico. Mas por que ele era rico? Porque ele abençoava a igreja. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. Mas eu faço voto. Você pode botar seu nome aí, no lugar de Gaio? Coloque aí. Eu vou dizer, eu vou repetir, aí você coloca o seu nome. Diga seu nome primeiro, bem alto. Faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde, assim como já é próspera a tua alma. Você recebe, diga amém. 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então o apóstolo João está escrevendo esta carta para a igreja que estava na casa de Gaio. Se liga aí, igreja célula igreja, que estava na casa de Gaio, e chegava as pessoas, ele enviava missionários para lá. Isso é um culto missionário também aqui para a pastora Cleide. Ele enviava missionários para pregar o evangelho. E aí, o relatório era favorável, o testemunho de Gaio, porque Gaio recebia os missionários, ele cuidava dos missionários, ele hospedava os missionários na sua casa, e ele abençoava, porque os missionários, eles estavam lá de passagem para pregar o evangelho, para levar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. E aí, isso foi tão importante que surgiu, vou ministrar para você hoje. Quem já viu falar de Didaquê? Didaquê, quem já viu falar sobre isso, diga amém. Quem nunca ouviu, diga misericórdia. Didaquê, diga Didaquê. Didaquê era a súmula dos apóstolos, a síntese do que os 12 pregavam. O que era isso? Era um documento. E aí, entre umas cláusulas lá, tinha o seguinte, que o profeta, pastor, o missionário, quando chegasse nas igrejas, igreja na casa, se liga aí, igreja na casa, casa na igreja, cela. Quando chegasse nas celas, que era uma casa, se ele passasse até 3 dias, abençoava ele, cuidava dele, dava mantimento, hospedava. Se ele passasse de 3 dias, ele tinha que ser considerado como falso profeta. Ele estava se aproveitando das ovelhas, da lã das igrejas. Mas o apóstolo João diz assim: Gaio, está chegando um testemunho maravilhoso do que tu está fazendo. E quando nós fazemos coisas boas, benéficas para o reino de Deus, chega até os apóstolos, como você já viu aí na ministração do versículo 3, mas eu quero dizer que as suas ofertas chegam até o céu. Diga amém. Você quer que eu prove? Diga glória a Deus. Atos 10. Tinha um homem por nome chamado Cornélio, que ele era muito liberal, ele abençoava as pessoas. Isso chegou até o céu, e Deus dispensou um anjo para descer até a terra, falar com o apóstolo Pedro, e diga: Pedro, vai lá na casa de Cornélio e prega a palavra para ele, porque ele não era avivado. Pedro, ele era gentil. Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou para Cornélio, e houve um segundo Pentecoste. Diga segundo Pentecoste. O primeiro Pentecoste é aquele que você conhece, mas o segundo foi para os gentis. Então, quando Pedro terminou de pregar ali para Cornélio e ali seus convidados, Cornélio também, que era um homem rico e Gaio, que abençoava as pessoas também, e a oferta chegava até o céu. E aí, Deus dispensou um anjo para ir lá usar Pedro. Pedro foi lá e houve um grande
avivamento através de Cornélio e através das suas ofertas. Agora, toque dos irmãos ao seu lado, não espere a resposta, mas diga assim: as suas ofertas estão movendo o céu? Pergunte para ele. Vem com educação, não espere resposta não. Mas eu quero ouvir, você fala alto, só não espera a resposta. Diga: as suas ofertas estão chegando ao céu? Move o céu? Não espere resposta, é só para você refletir. Se não está, né? A chave da prosperidade é ofertar, tá? É dizimar, é abençoar o reino. Então chegava o testemunho de como Gaio fazia pela obra missionária, pelos missionários, pelas pessoas que se dispuseram a pregar o evangelho. Diga: a obra missionária, diga. Obra missionária. Você pode fazer, repita. Você pode fazer De três formas. A primeira é você indo como missionário. Mais alto. Qual é a primeira? A segunda é orando, diga orando. E a terceira é contribuindo, é sustentando. Gaio era um mantenedor da obra. Quem sabe você que é empresário, nós temos alguns empresários, empreendedores aqui, abençoados, diga aleluia bem forte. Aleluia. Então quem sabe você não foi chamado para ser outro Gaio, para ser outro Cornélio, para abençoar a obra missionária. Essa obra missionária é tão importante. Agora eu vou mexer com você, diga amém. Amém. Essa obra é tão importante que um belo dia, isso há mais de 100 anos atrás, escute aqui, se ligue, redobre a sua atenção. Há mais de 100 anos atrás, os missionários dos Estados Unidos pegaram um mapa mundi. Será onde que nós vamos enviar missionário? Para onde que nós vamos vir? Foi lá, apontou e colocou o dedo no mapa mundi. Sabe onde que deu esse dedo? Belém do Pará. Enviaram. O primeiro missionário nasceu a igreja Assembleia de Deus Mãe, que tem mais de 100 anos no Pará. Hoje é o pastor Wellington. Você e através dessas igrejas chegaram até nós o evangelho, porque um dia alguém resolveu investir em missões, investir no ID, ou como nós temos aprendido, foram enviados. Diga amém, aplauda o Senhor se você está entendendo. Mas se ninguém tivesse vindo, eu não sei, porque Deus é Deus, não podemos limitar Deus, mas talvez, estou conjecturando, você ainda não tinha nem conhecido Jesus e você era um pagão hoje. Diga misericórdia. Mas porque alguém pagou um preço. Porque alguém pagou um preço. Você hoje está aqui. E o Evangelho, e o Brasil hoje, é um campo de celeiro missionário. É um país que cerca de 30% da população, de 211 milhões mais ou menos de habitantes, são evangélicos. Porque um dia, alguém apostou em missões. 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então não tem mais alegria para o pastor João, para o apóstolo João, para o pastor Roberto, para a pastora Cleide. É que seus filhos, Gaio era um filho espiritual de João, filho na fé. Que seus filhos andam na verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Você, como meu discípulo, se você quiser me dar prazer, se você quiser me dar alegria, se você quiser me dar gozo, você precisa andar à luz da palavra, até para que você seja abençoado, porque a palavra diz no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e, o que mais? Quem sabe? E anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, esse homem é ser humano, homem e mulher. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí continua, não vou me inchar sobre o Salmo 128.
fica para um outro dia. Mas você precisa andar nos caminhos de Deus. Você precisa andar à luz da palavra de Deus. Primeiro para você ser abençoado, depois para você contagiar as pessoas com alegria, com seu testemunho, porque o relatório vai chegar. E pasme você, o relatório pode chegar um relatório bom, mas pode chegar um relatório ruim. E o que dá alegria, pode dar a tristeza. Porque se o contrário também é verdadeiro. Se disser, pastor Roberto, eu conheci um casal de discípulos seu, que misericórdia. Já aconteceu isso, tá? Não vou contar a história, não. Eu vou contar só, vou dar uma pista aqui. Os antigos vão talvez pescar e saber, o Ébrio, Leandro e etc. Tinha um discípulo que tinha uma van. E eu pedi para ele ir na igreja de um bispo meu amigo, eu pregava até na igreja dele, para levar o pessoal para o encontro. E ele foi, mas ele foi de mau gosto. Foi, pegou o pessoal, levou para o encontro, mas chegou muito abusado lá e tal. E aí o bispo perguntou de mim, do jeito que está aí, ao contrário de Gaio: pastor Roberto, aquele rapaz é crente? E eu disse, rapaz. Então você já entendeu o resto. Diga misericórdia. Então qual é o testemunho que você está dando? Gaio dava um excelente testemunho, porque as pessoas chegavam lá, ele abençoava com provisão, abençoava com alimento, abençoava com acomodação e enviava as pessoas para pregar o evangelho. Isso chegava até o apóstolo João, isso chega até Deus também, como eu já mostrei para você em Atos 10. Vamos lá, 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos? Então, este Gaio, diga este Gaio. Este Gaio sou eu, diga. Dê uma de Roberto Carlos. Esse cara, diga. Esse cara sou eu, diga. Esse Gaio é você. Ele procede bem para os irmãos, e é bíblico, né? A Bíblia diz em Gálatas 6:10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, vírgula, mas especialmente aos domésticos da fé. Mas ele fazia aos domésticos da fé, e aí na tradução do Ivan, que não me ajudou muito, diz, ele fazia aos estranhos. Os estranhos, na outra minha tradução, é os estrangeiros, que eu posso traduzir por gentis. Então Gaio abençoava tanto os judeus, como abençoava os gentis. E ele, na opinião de João, apóstolo de Deus, dizia que ele procedia bem. Esse relatório chegava até João, com muito gozo, com muita alegria, com muito prazer, como eu já ministrei aqui. 6. Os quais, em presença da igreja, testificam do teu amor, aos quais se conduzireis como é digno para com Deus, bem farás. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Você já entendeu que o Caio é você? Sim. Olha o que o apóstolo João está dizendo para você. Que você precisa tratar bem os missionários, você precisa ajudar no envio das pessoas, de modo digno de Deus. Não é para você, é Deus que vai te dar a nota. E aí eu cito mais outro versículo. Estou muito empolgado hoje, que eu estudei muito. Quando eu estudo muito, tem muito assunto. Mas eu vou começar a correr, tá? Quando chegar em Diotrefes, eu acelero. Deixa em Gaio, que é bom, a gente ministra mais. Mas a Bíblia diz assim para você, receba esse texto que eu vou dar para você. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, seja sempre constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, sabendo que é em quem? No Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? O teu trabalho para Deus não é em vão. Ele está vendo o teu trabalho, irmão.
Continue trabalhando, mesmo que ninguém te dê nem muito obrigado. Você trabalha, se mata aqui, decora a igreja. E às vezes a pastora não está nem muito obrigado. Obrigado, irmão, que você ficou até mais tarde trabalhando. Mas Deus está vendo. Não faça para o homem, não, faça para Deus. Para Deus o teu trabalho não é em vão, irmão. 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então, eles saíram pelo nome. Nome de quem? Nome de Cristo. Então, os missionários, o homem de Deus, desde que não passe mais de 3 dias explorando o irmão, começa a receber o boião, o bandeco tá bom, o cara disse que vai passar 3 dias, já está passando 10, 20, 1 mês, 2 anos. Misericórdia. Mas se ele passar 3 dias, é profeta de Deus. Se ele é profeta de Deus, ele tem que ser tratado como digno de Deus. Eu esqueci o 7, repete o 7 de novo. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então eles saíram no nome de Jesus. Então aprenda, um pastor, um missionário, uma pessoa que é enviado, o que está fazendo a célula, ele está em nome de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador, você não está entendendo. Embaixador, vou explicar o que é um embaixador de Cristo. Embaixador é aquele que representa de forma legal. Por exemplo, se tiver uma embaixada, aqui tem várias embaixadas, aqui em Manaus eu não sei, mas tem várias embaixadas no Brasil. Por exemplo, em Brasília tem a embaixada dos Estados Unidos. Você sabia que a embaixada dos Estados Unidos fica onde? Eu acabei de falar? Brasília, diga Brasília. Brasília. A embaixada dos Estados Unidos fica em Brasília. Mas você sabia que na embaixada dos Estados Unidos, e assim qualquer embaixada, estou só dando um exemplo de Estados Unidos, sabia que lá é território dos Estados Unidos? Ninguém pode entrar, ninguém pode mandar. Se tiver uma pessoa refugiada lá dentro, e for o maior assassino, o maior corrupto, se estiver refugiado, a Polícia Federal não entra porque é território o quê? Americano. Então quando você é embaixador de quem? De Cristo, do reino. Você representa Cristo. Quando eu terminar, eu quero que você aplauda mais uma vez o Senhor. Então ninguém mexe contigo, ninguém toca contigo, porque tu representa Cristo aqui na terra, irmão. Oh, embaixador de Cristo você é. Mas se você for um missionário, se você for um enviado, se você está pregando a palavra, é isso que nós estamos ministrando. Qual é o que está? 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que todos sejamos cooperadores da verdade. Então, aprenda mais uma coisa aqui. Quando você recebe um enviado de Cristo, quando você recebe um embaixador de Cristo, você passa a ser um cooperador do reino. Diga aleluia. Aleluia. Então você pode, eu já até falei isso. Missões nós podemos fazer de 3 jeitos, vou fazer bem rapidinho. Você pode fazer indo, que é o principal, mas você pode fazer mantendo e você pode fazer orando. 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diófretes, que gosta de exercer... Deixa eu citar aqui, o acento forte é no O, é Diótrefes. Diótrefes. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Lê até o 11, tudo corrido, que a gente... 10 aqui. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Foi até o 11? 11. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Contextuar rapidinho, mas vou falar algo 12. O apóstolo João diz que quem faz o bem é de Deus.
E quem faz o mal não é de Deus. Diga bem ou mal. O bem aí é fazer a obra missionária. O mal é se opor à obra missionária. O avanço do evangelho, o avanço do reino de Deus. Então esse Diotrefes, ele era um pastor dessa igreja, mas ele fazia oposição. Eu estudando, eu creio que esse Diotrefes, ele era judeu. Não tá, mas eu estou conjecturando. E o judeu no começo bem do evangelho, que aí está no começo, eles acreditavam que o reino de Deus, preste bem atenção, eles eram egoístas. Eles acreditavam que o reino de Deus só era para o judeu. Que nós, gentis, gentil é todo aquele que não é judeu. Só tem dois povos na terra, judeu ou gentil. Você é judeu? Então você é gentil. Então, eles acreditavam que os gentis, ou seja, todo o resto da população que não era judeu, não tinha direito ao reino de Deus. E esse Diotrefes, eu estou conjecturando, eu acho que ele era judeu. Ele dizia, para quê? Porque o Caio, nós acabamos de ler ainda há pouco, ele abençoava tanto os judeus como os gentis. Fazia o bem a todos. E aí, Diotrefes dizia não. E ele fazia oposição à obra missionária e até expulsava os missionários de lá. E aí o 12 para fechar. Estou acabando, já acabar. Hoje é dia de festa. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nos testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então Demétrio, diga Demétrio. Demétrio foi a pessoa que levou a carta para Gaio, que estava na igreja de Gaio, que tinha como pastor Diotrefes. E aí Demétrio disse, olha, apesar de Diotrefes ser esse cara que se opõe, mas eu posso dar testemunho de Demétrio. Demétrio é um homem de Deus, pode confiar nele, pode abençoar ele. Ele está indo em meu nome, levando a carta, a terceira carta de João. Agora fique em pé. Eu quero o hino da virada, que eu pedi, não saiu ainda, viu, Renato, do Avivamento de Elisa e demais discípulos aí, do louvor. Quero agora da virada. Eu vou orar primeiro. Você entendeu qual é a chave da sua prosperidade e saúde? Diga amém. Amém. É você fazer a obra. Se você não faz a obra, se você não faz dos 3 jeitos que eu falei, indo, contribuindo ou orando, você talvez está até se opondo, como Diotrefes. E o apóstolo João até duvida que ele é crente. Esse homem eu acho que ele não é crente não, que ele fica fazendo oposição a Deus. Então você hoje, daqui a pouco, eu acho que a pastora do Avivamento vai trazer uma palavra de oferta. Você vai ter uma oportunidade, começar o ano, como diz o apóstolo Renê, selar essa palavra com uma boa oferta. Para você dizer, esse ano, Senhor, eu quero contribuir para a obra missionária da igreja. Que a igreja aqui do Jesus me deu também faz a missões, faz a obra missionária. E aí você pode ser um contribuinte daqui a pouco. Mas vou orar por você, lhe abençoando aqui. Senhor, muito obrigado, porque esta é a tua palavra. Meu Deus, e aí que nós ministramos foi só a tua palavra, só fiz explicar. Não tem forçação de texto, não tem nada. É a pura e genuína palavra de Deus, que é o trigo, que é o alimento para a nossa alma. Meu Deus, que lição maravilhosa. Aprendemos com Gaio. Meu Deus, que o Senhor levante aqui na base 14 muitos Gaios, meu Deus, para contribuir com a tua obra, para ser participante e responsável pelo aumento e o crescimento do teu reino e deste evangelho que não terá mais fim, que cresce dia após dia. Obrigado pelos que já contribuem, mas eu oro hoje para que o Senhor desperte através da tua palavra, que não seja pastor Roberto, pastora Cleide, mas que seja pelo teu Espírito, porque é a tua palavra que diz que é o Espírito Santo que convence.
a pessoa de toda verdade, nos guiará a toda verdade, e verdade é a tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a ser cooperadores, contribuintes do teu reino, para que tua igreja não tenha necessidade nem falta de nada. Meu Deus, para que seja um ano muito abençoados em todas as áreas, mas eu oro, assim como o João disse, eu faço voto pela tua prosperidade e saúde. Meu Deus, esse voto é como se fosse uma oração. Eu oro, meus discípulos, pela tua prosperidade e saúde, assim como já é próspera a tua alma. Você que já tem uma alma próspera, você que já é abençoado espiritualmente falando, que você comece a demonstrar. Uma das últimas coisas a se converter é o bolso, eu sei que é verdade. Meu Deus, mais que toda a resistência em contribuir para o reino, para um terreno fertilíssimo, que é a tua igreja. Meu Deus, que toda a resistência hoje seja quebrada, que quando começa um ano novo, a gente faz projeto, faz sonhos, faz planejamento. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer desse jeito, esse ano eu vou ser diferente. Começa a dizer, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer ginástica, academia, eu vou fazer uma faculdade. É tanto projeto. Meu Deus, que esses projetos não fiquem pelo meio do caminho. Meu Deus, a tua palavra diz que o nobre, e aqui estão cheios de pessoas nobres, os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Eu oro para que todo projeto, todo sonho, todo planejamento, todo desejo para 2026 se unia com a tua palavra. Se tem também o teu reino no negócio, que eles sejam abençoadíssimos. Eu oro pelo ano muito abençoado. Eu oro para que seja um ano que nós em tudo veremos a mão de Deus agindo em nosso favor, porque a tua palavra diz em Provérbios 16:1, agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, a minha oração é que o Senhor passe adiante de nós, na Igreja Base 14, os discípulos, passa adiante de nós, conserta os caminhos tortuosos, aplana as nossas veredas, destrancas as portas de ferro e os ferrolhos de bronze, nos entrega os tesouros escondidos, que nós sejamos mais abençoados 1000 vezes do que já somos. Assim eu os abençoo, assim eu oro, assim eu decreto, assim eu profetizo para 2026, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você crê e concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor. E vamos louvar o Senhor. Chegou o dia da sua